Olá, paz seja convosco, meus amados irmãos que estão estudando conosco na Escola Crescer, que para a glória do Deus vivo tem sido uma bênção, tanto para vocês quanto para mim, tá bom? A gente sabe que na caminhada algumas pessoas deixam, mas cabe a você ir até o fim, não desista. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Você quer chegar ao lugar onde ninguém chegou? Faça aquilo que ninguém fez, tá bom? Continue firme, focado e fiel, que Deus vai dar graça, não só pelo certificado, mas pelo prazer de você terminar um curso, embora simples e básico, mas também adquirir conhecimento para a vida eterna. Hoje é a quarta aula, mas lembrando que a primeira foi inaugural, a aula inaugural, e depois mais 4 aulas. Não se esqueça do resumo, tá bom? No mínimo 30 linhas, não precisa ser muito também, coloca o nome, a data, procure entregar nas datas certas, tá bom? Não é se apertar, não desista, vai lá, se esforce que Deus vai dar graça. Eu estou gravando essa aula, agora são exatamente 5 para as 3 da manhã, é o tempo que eu consegui, porque amanhã tem uma reunião, algumas outras coisas, mas Deus é bom. Hoje nós vamos falar na nossa quarta aula sobre ilusão. Ilusão. Não perca um minuto da aula, não pule partes, tá bom? Não pule partes para fazer o resumo rápido, vá até o fim. Se desligue de tudo para assistir a aula, tá bom? De preferência uma televisão, um notebook ou no celular mesmo, mas preste bastante atenção, nós vamos falar sobre ilusão. Após essa aula, você vai ter um discernimento espiritual aguçado, que é aquilo que nós precisamos ter. Na imagem que você está vendo aqui, você pode procurar talvez na internet, mas olhando bem ela, se você puder puxar o zoom, o gato está subindo ou descendo? Isso aqui se chama ilusão de ótica. Tem várias imagens no Google que você pode colocar lá, ilusão de ótica. Imagens que parecem uma coisa, mas não é. E nesse caso aqui, o gato, ele está subindo ou descendo? Não temos a informação, mas dependendo do jeito que você vai lá e olha, ele tanto pode estar subindo quanto descendo. Para uns subindo, para outros descendo. Isso aqui chama ilusão de ótica. Nós vamos falar um pouco sobre ilusão neste momento. O que é ilusão? Ilusão é a falta de percepção ou de entendimento que prejudica os sentidos, a compreensão errada da mente, confusão que faz com que alguém não consiga distinguir a aparência da realidade, confusão entre aquilo que não existe, falso, e o que existe realmente, que é o verdadeiro. É um devaneio da mente ou sonho. Procedimento, a ilusão é um procedimento que visa enganar, que manipular, mentir. Então isso é ilusão. Será que é possível o povo de Deus ser enganado? Nós já aprendemos isso na primeira aula. Oséias 4:6, a Bíblia diz claramente: o meu povo foi enganado, porque lhe faltou conhecimento. Quando falta conhecimento, nós podemos confundir o verdadeiro com o falso, o certo com o errado. A nossa mente ter uma compreensão dúbia, errada, de coisas que são verdadeiras e uma ilusão de coisas erradas que são verdadeiras e verdadeiras que são erradas ou falso, por assim por dizer. A ilusão prejudica os nossos sentidos, não sentidos olfato, paladar, embora isso também pode. Eu já vi pessoas falar: o meu paladar me enganou, o meu olfato me enganou, eu achei que era uma coisa, era outra, a minha audição me enganou, o meu tato, eu toquei numa coisa, tinha certeza que era aquilo, mas não era. Se os nossos sentidos, que são 5 externos, podem nos enganar, nossa mente também pode, o nosso coração. Tanto que a Bíblia diz assim: enganoso é o coração do homem. Ou seja, o nosso coração pode nos enganar. Nós podemos estar achando uma coisa, sentindo, eu estou sentindo de fazer isso, vai lá e não dá certo. Porque é o sentir do seu espírito, do seu coração, e não do Espírito de Deus. Ou pode ser uma influência de um espírito mau. Lembra quando Jesus falou que ele ia morrer e ia para a cruz? O que Pedro falou? Tem misericórdia de ti mesmo. Olha a ilusão entrando aí. Olha uma percepção errada de uma coisa que era certa. Pedro tomou a frente e falou: não, o senhor não vai morrer não. Tem misericórdia de ti.
Pedro repreendeu Jesus na frente de todo mundo. Não parecia que Pedro estava fazendo uma boa ação? Sim, mas é a ilógica da lógica que nós vamos ver. Só que Jesus falou o que para Pedro? Pedro, Jesus poderia falar assim, Pedro, meu amigão, está querendo meu bem. Mas na verdade Jesus falou o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Olha que palavra forte. Pedro foi usado naquele momento, teve uma influência de Satanás e falou algo que poderia prejudicar Jesus, embora ruim, embora uma aparente dor. Então é isso que nós vamos tratar nessa noite, noite porque eu estou falando, dependendo do horário que você vai estar assistindo, sobre ilusão. Nós discernirmos coisas que podemos estar passando, achando que é ruim pode ser bom, e outras que é bom, mas pode ser ruim. Vamos agora para próximo slide. Uma pessoa que é iludida, ela confunde coisas espirituais com ilusórias. Uma coisa é coisa espiritual, outra coisa é uma coisa ilusória. Nem tudo que é espiritual, nem tudo que é ilusório é espiritual. Em nossos dias, as pessoas confundem coisas espirituais com ilusões. Sonhos próprios, que chamamos de fantasias, aqui com sonhos vindos de Deus. Jesus disse que tudo o que pedirmos a Ele, tudo que pedirmos, Ele nos daria. Mateus 21, 22. Jesus vai lá e diz em Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração ao Pai, Ele vos dará. Tudo é tudo. Ou seja, então se um homem tiver uma mulher e pedir mais uma, Deus vai dar. Se um homem quiser um Camaro, Deus vai dar. Depende de qual sentido. Eu já ouvi pessoas falar assim, mas na Bíblia diz que tudo que a gente pedir, Deus vai dar, Ele tem que dar, porque Ele prometeu que tudo que eu peço. Será que é realmente isso daí, ou isso é uma ilusão, é um devaneio da mente, é uma fantasia pessoal que a pessoa acha que é algo espiritual? E não é. Aonde está a base desse texto de que tudo Deus vai nos dar? A base, a interpretação verdadeira, certa, assertiva, está em 1 João 5,14, que diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, não é que Jesus errou quando falou em Mateus 21, 22, tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Porque Deus, Ele é amor, mas o amor com correção. Deus é justiça, mas também é juízo. Paulo diz, acho que aos Romanos assim, reconheça a graça de Deus e a sua severidade. Isso é muito importante nós entendermos. Ou seja, na ilusão, na fantasia, a pessoa acha que tudo que ela pensa, o que ela sente, o que ela ouve, Deus vai dar para ela. E não é verdade. A Bíblia diz assim, que tudo o que pedirmos segundo a vontade dele, Jesus disse, tudo que você pedir o Pai, Ele vai te dar. Mas se for segundo a vontade dele, todo filho, quem é pai sabe disso, o filho ele pede muitas coisas, mas nem tudo o pai vai dar para ele. O pai vai dar aquilo que serve para aplicar na vida dele, que está à medida do entendimento, da sabedoria, que ele sabe manusear. Um pai não vai dar um carro na mão de um filho que tem 10 anos, 12 anos. Embora ame o filho, mas não vai dar, porque é uma fantasia. Um filho sonha em dirigir um carro, mas enquanto não completar 18 anos, ele não pode ter o pedido atendido pelo pai, quando ele estiver habilitado. Então, hoje as pessoas estão se iludindo com algumas coisas, às vezes até com o texto bíblico. Quando Satanás tentou Jesus, ele tentou iludir Jesus. Não está escrito que se você pular daqui de cima, Deus vai mandar anjos para te guardar, para você não tropeçar em pedra alguma? Tentou levar Jesus para o campo da fantasia, da ilusão de uma fé fingida. Lembra que Paulo fala assim de Timóteo, que ele tem uma fé não fingida? Então, é importante nós detectarmos o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, mas no tempo certo para se aplicar. Pessoas se iludem com talentos, dom, fama, elogios, status, posição, bom desempenho, como se fosse vida com Deus. Nós já vimos isso daqui também sobre conversão em mundo. Naquele grande dia, muitos vão dizer para Jesus, Jesus, em teu nome eu expulsei demônio. Olha a ilusão. Lembra o tema da aula? A ilusão. Em teu nome expulsei demônio, falei novas línguas, profetizei, curei. Ele vai falar, apartai-vos de mim,
porque eu não vos conheço. Ou seja, vocês me conheciam, vocês usavam meu nome, mas eu não te conheço. Você vivia num mundo de fantasia, de ilusão, achando que porque você usava o meu nome, eu estava com você. É um mundo ilusório, é um mundo da lua, é um mundo de ilusão. Um entendimento totalmente cauterizado pelo maligno, e nós podemos correr esse risco. Quem está ensinando não pode falar que não está em risco, todos nós estamos. Por isso que essas aulas veio para agregar, para abençoar a tua vida, por isso que você não pode desistir. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você me conhece, mas eu não te conheço. Como eu disse lá do caso de um artista famoso, nós conhecemos o artista não nos conhece. Então é uma ação recíproca. Lembra o que Jesus falou? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Ou seja, vocês têm que estar em mim e eu tenho que estar em você. Porque o seu coração tem que estar em mim e o meu coração está em você. Se o coração dele está em nós, tudo que nós pensarmos, sentirmos é para a glória dele. Agora, o próximo. Existe bons funcionários em uma empresa. Faz tudo certo, mas é péssimo de caráter na rua, casa ou sociedade. Carisma não é caráter. Se você até quiser escrever um resumo aí que ele fale depois, carisma não é caráter. Carisma é uma personalidade, algo que a pessoa faz muito bem. Caráter é o que a pessoa é. Você não conhece pessoas que trabalham na empresa como ninguém. Bom trabalhador, chega na hora certa, sai na hora certa, fica de hora extra, não pega atestado, trabalha muito bem, se desdobra. Mas eu já trabalhei numa empresa que a pessoa trabalhava muito bem, só que saía, antes de chegar ela tinha que usar droga, e depois que ela saía ela tinha que usar droga. E para trabalhar pesado, ela trabalhava como ninguém, mas sob o efeito de drogas. Fora, era bar, bebida, mulherada. Você conhece pessoas que é um excelente funcionário em uma empresa, faz tudo certo, mas é péssimo de caráter. Briga, fala mal, xinga, adultera, é violento, causa males, vive uma vida de pecado, mas para o trabalho é bom. Então não confunda o que a pessoa faz com o que a pessoa é. Isso é ilusão. Uma coisa é o que a pessoa faz, outra coisa é o que a pessoa é. Quando uma pessoa fala uma coisa e não vive, logo ela é, como Jesus disse, é hipócrita. Então não se iluda com dom, com talento, com quem pula mais, quem grita mais, quem sabe mais isso, mais aquilo. Agora quem tem caráter. Humildade não é dom, é caráter. Amor não é dom, é caráter. Misericórdia não é dom, é caráter. Fidelidade não é dom, é caráter, dentre outros. Então, entenda, para você não se iludir, o que é carisma e o que é caráter. Próximo slide agora. Últimos dias a ilusão vai aumentar. Mateus 24, que também eu já recitei ele, que a Bíblia diz assim, que nos últimos dias surgirão falsos profetas, que se possível enganaria até os escolhidos. Nós somos escolhidos. Muitos são chamados, chamado é o primeiro grau. Poucos são escolhidos. Então aqui Jesus está falando que se possível enganaria não os chamados, enganaria até os escolhidos. Aqueles que iriam povoar o céu juntamente com Cristo. Estou falando de espaço físico, ou seja, por causa da ilusão. Eles fariam sinais tão grandes, tão poderosos, que nós escolhidos poderíamos falar, é Deus. É Deus, olha, como que não pode, vai falar que não é Deus um sinal desse, algo tão maravilhoso como esse? Nós escolhidos estamos em risco. É por isso que não pode haver entre nós super-herói. Eu sou super-herói, não, eu sou pastor, porque eu sou teólogo, porque todos nós estamos sujeitos. Se nós não aprendermos mais da palavra de Deus, podemos ser enganados. Temos que ser humildes o suficiente a reconhecer que se não conhecermos a palavra, é importante. Eu creio que Deus tem abençoado a sua vida através dessa escola e tem aberto a tua mente. Para você trazer conhecimento, você pode mandar lá, pastor, depois da escola mudou isso na minha vida. Você pode deixar o seu comentário, não é para a nossa glória, é para a gente saber que realmente está tendo valor e que está surtindo efeito na sua vida o conhecimento destas aulas. 1 Timóteo 4:1, o Espírito, ele vai lá e fala o quê? Também sobre a questão da ilusão,
que vai acontecer nos últimos dias. Olha o que diz a Bíblia, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz, o Espírito com letra maiúscula. É bom você estudar a aula com a sua Bíblia para você conferir. Seja igual aos bereanos. A Bíblia diz em Atos que os bereanos, eles eram mais excelentes que os outros crentes, porque eles comparavam, eles ouviam a pregação e eles viam se estava em conformidade com a palavra. Mas o Espírito expressamente, urgentemente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Apostatar é se desviar, virarão as costas. Nos últimos dias, algumas pessoas vão se desviar, vai se esfriar, vai voltar para trás, para a velha vida. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos. Vai dar ouvido para quem? Para Jesus? Não, se fosse para ele, continuaria. A espíritos enganadores. Enganador aqui é o que nós lemos lá na tradução, no sinônimo de ilusão, que engana, que torna o verdadeiro falso, o falso verdadeiro, e doutrinas de demônio. Então é muito perigoso. Nos últimos dias os espíritos vão estar aí para enganar com ilusões, e a meta do diabo é fazer a verdade cair por terra e deitá-la por mentira. Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 7, olha, isso aqui é fantástico, para nós termos discernimento espiritual e vermos o perigo que nos ronda. Diz assim: ora, a serpente, a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerá. Olha o que a serpente disse. Deus falou: se você tocar e comer, vai morrer. A serpente foi conversando tanto com Eva, chegou um momento que ela conseguiu convencer Eva e diz assim: certamente, certamente é sem dúvida. Olha, Deus falou: não toque, não come, que morre. A serpente vai lá, de tanto ficar falando na mente, falou assim: certamente não vai morrer. Deus falou: certamente vai. A serpente falou: certamente não vai. Olha o confronto aqui, e o engano entrando, a ilusão entrando. Olha o que a serpente diz: porque Deus sabe que no dia que você comer, vai abrir os vossos olhos e vocês serão como Deus e vai saber o bem e o mal. A serpente falou: só quando você comer vai abrir o seu olho, você vai ver coisas novas, você vai experimentar uma brisa nova, como diz por aí, né? Vai, come, toca, experimenta, vai para balada, vai para uma festa, faz isso, experimenta, só um gole. É esse o papel de Satanás, o que? Nos incitar a fazer coisas erradas, parecer verdadeiras, parecer boas, parecer agradáveis a Deus. Ela disse: certamente não vai morrer. Não tem nada a ver, daqui a ali vai fazer aquele negócio, você não vai morrer, ninguém vai pegar, pode ficar tranquilo. Certamente Deus protege, Deus sabe. Olha o que a serpente fala: Deus sabe que vai abrir os vossos olhos, vocês vão ver coisa nova, novo tempo, novas experiências. Só que Eva foi iludida por essas palavras. E vendo a mulher aquela árvore que era boa para comer, que era boa, ou seja, depois de tanta conversa, Eva começou a desejar. Eva falou: é boa, eu estou com muita vontade de comer essa árvore. O menu hoje é essa árvore, boa para comer e agradável aos olhos. E a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, que comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira para tapar a sua nudez com avental. Ou seja, ela foi lá e viu agradável para dar entendimento. Olha, eu vou ser mais inteligente, eu não vou ter mais dor. Isso é o perigoso. Os pratos que oferecem uma vida fácil: não vou ter mais dor. Vamos supor, é como se fosse colar na prova, eu vou ter entendimento sem ter que estudar, eu vou ter que passar o concurso sem ter que fazer prova. Tudo isso é manipulação, é ilusão, é perigoso para nós e todos nós estamos sujeitos a isso. Devemos estar atentos, como diz o irmão Toninho da nossa igreja, um homem que eu admiro muito. Ele sempre fala que nós devemos estar atentos a isso daí, parar, pensar, analisar, para que não pareça o certo errado. E eu digo mais uma vez, todos nós, irmãos,
Todos os dias vamos ser confrontados com essa situação, por isso a importância do discernimento espiritual entre entre a ilusão, o que é verdadeiro e o que é falso. 4. Saul sendo ungido por Deus, rei sobre Israel, e sendo o homem mais poderoso da nação, achou que poderia oferecer sacrifícios e Deus aceitaria. 1 Samuel 13, 11, olha mais um caso aqui, do certo parecer errado, e do errado parecer certo. 13, 11 diz assim: Então disse Samuel a Saul: O que você fez, Saul? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de junto de mim, e você não vinha nos dias que deram prazo, e os filisteus se tinham juntado em Micmas. Então eu disse: Agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Assim constrangido ofereci holocausto. Mas Samuel disse: Procedeste neciamente, sem discernimento, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aqui Deus coloca um ponto final no reino de Saul, o primeiro rei de Israel. Deus coloca um ponto final. Por quê? Porque Saul vai para a guerra contra os filisteus, só que Samuel, que era o sacerdote, que oferecia holocaustos, ele vai lá e fala assim, vai na frente que daqui a 7 dias eu vou. Na hora que eu chegar lá, aí eu ofereço o sacrifício, aí você vai para a guerra, aí nós vamos sacrificar junto. Só que deu 7 dias e Samuel não chegava. O que Saul fez? Peraí, os filisteus estão vindo atrás de mim. Peraí, o povo, os meus soldados não dá mais voz para mim, estão se espalhando, eu estou ficando sozinho. Já que eu estou ficando sozinho, eu vou dar um jeito. Deus não vai ficar bravo se eu sacrificar. Não parece, meu amado irmão, que ele estava querendo fazer uma coisa boa? Aí eu vou sacrificar porque Deus vai se agradar. Samuel está demorando, igual Jesus falou assim, que quando demorar a volta de Cristo, muitos vão o quê? Largar a mão, vai espancar, vai ter violência, vai ter erro, vai ter pecado, porque tarde vem o Senhor. Tarde vem o Senhor. Então Samuel prefigurou isso, ele demorou chegar, então como ele demorou, Saul tomou uma atitude errada. Ele foi lá e pegou o animal e sacrificou. Quando ele sacrificou, quem chegou? No momento que ele sacrificou, Samuel. E ele achou assim, Samuel vai vir e vai me elogiar, porque eu estava sacrificando para Deus. Samuel falou, você não teve discernimento, você foi nécio. Mas qual que é o problema, pastor? É aí que entra o discernimento, meu amado irmão. Quantas vezes a gente que é pastor é repreendido, pastor, por que tal pessoa não está cantando, tal pessoa não está fazendo isso? Por que tal pessoa isso, aquilo outro, tadinho. Samuel teve dó de Saul, e Deus falou para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Ou seja, por que Saul parecia que estava fazendo uma coisa boa, mas estava errado? É porque ele não era, o ministério não era para ele, ele foi chamado para rei e não para ministro. Exemplo, uma pessoa vai lá e fala assim, meu pastor saiu de viagem, quer saber, eu vou subir no altar, eu que vou pregar lá, eu vou tomar o lugar do pastor. Só que ele foi chamado para fazer outra coisa, ele vai dar certo? Não, ele vai estar em desobediência a Deus. Tem pessoas que estão querendo ocupar, eu sempre digo algo assim, sobre cantor. Hoje tem vários cantores gospel, abençoados por Deus, ungidos por Deus, só que hoje muitos estão dando oportunidade, você vem cantar, aproveita e prega, aproveita e dá uma palavra, só que ele não foi chamado para pastor, ele não sabe apacentar, ele foi chamado para adorar e para louvar, para cantar a Deus, para cantar para Deus, e ganhar almas através do cântico. Só que daí, por causa da demanda, aproveita, vem cantar aqui, você já aproveita e prega. Ele pode contar testemunho? Pode, mas pregar e fazer ofício de pastor é para quem foi chamado. Isso é perigoso. É perigoso, daí vai dando oportunidade, ele se acha que é pastor. Eu vi esse dia, o Regis Danese falando aqui algo bonito num programa de televisão,
perguntaram para ele assim: Regis, você já teve proposta para abrir uma igreja? Ele falou: já. Muitas pessoas falaram: Regis, abre igreja, você está no auge da fama, você canta, sua música explodiu no Brasil e no mundo, abre uma igreja para você. Ele falou: não, eu fui chamado para ser cantor e não ser pastor, eu não posso entrar onde Deus não me chamou. É isso que Saul fez. Cuidado, tem pessoa entrando em campo que não é dela, entrando em briga que não é dela, querendo tomar o lugar. Quantas pessoas já vi falar: se eu fosse o pastor, eu mudaria isso, faria aquilo, mas não foi ungido para isso. Se eu fosse o patrão, não foi um separado para isso. Saul não foi separado para isso, e ele se iludiu achando que porque estava sacrificando ia agradar a Deus, mas não agradou. Samuel vai lá e repreende ele severamente a partir de Deus. E a Bíblia diz que Samuel teve dó dele. Ai, que dózinha, para que repreender? Eu sei que é difícil, meus amados irmãos. Tem coisa que a gente tem que fazer, mas é necessário. Ele aprendeu? Ele não aprendeu, mesmo depois disso. Pela lógica, ele estava fazendo algo bom e que agradava a Deus. Mas a cena se repete. 1 Samuel 15, versículo 22... Deus diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender a Deus é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a contenda e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porque você rejeitou a palavra do Senhor, também ele te rejeitou para você não ser mais rei sobre Israel. Olha o perigo. Saul não aprendeu. Um dia ele foi para uma batalha, Samuel orientou e falou: Deus vai te dar os teus inimigos na tua mão. Vá para a guerra que você vai vencer, mas destrói tudo. Esse povo que você vai entrar com guerra destrói tudo, desde adulto até criança. Pastor, credo, destruir criança, é que essas crianças iriam crescer porque Deus conhece o coração. Olha o discernimento. Ia crescer e ia destruir o povo de Deus. Então Deus falou: mata tudo, que eles não vão mudar, eles vão crescer, vão ser pior, igual o Estado Islâmico. Alguém já viu as crias do Estado Islâmico? Aquelas crianças que crescem pelo Estado Islâmico sendo ensinado com 7 anos a assassinar? Então Deus falou: mata tudo, até os animais, mata tudo, o rei mata. Quando Saul vai com o seu exército, entra, invade a cidade e vai para a guerra, a Bíblia diz que ele poupa o rei. Ele poupa o rei e leva de volta. Ele vai lá e os soldados veem aquelas ovelhas bonitas, aquelas vacas bonitas, falam: não, vamos levar para casa. Vamos levar para casa. Quem chega? Samuel. Quando Samuel chega, ele ouve o barulho das vacas, das ovelhas. Ele vai lá e fala: Saul, eu estou ouvindo barulho de vaca e de ovelha. Deus não mandou matar tudo? Ele não pediu para obedecer? Saul vai lá e fala algo assim, está na Bíblia. Ele vai lá e fala assim: eu separei do inimigo as melhores vacas, bois e ovelhas para sacrificar a Deus. Mais uma vez ele vai lá e fala algo que parece bonito. Olha o discernimento. Essa aula é sobre ilusão, discernimento. Olha o que ele vai lá e fala: eu separei para sacrificar para Deus. Era para arrancar aplauso. Olha, eu separei isso aqui para agradar a Deus. Samuel falou: não, você errou. Você foi rebelde. Rebelião é igual feitiçaria. Quem se rebela é pior que feiticeiro. Quem bate de frente com a ordenança de Deus e quem Deus ungiu é pior do que feiticeiro. E quem provoca contenda é pior do que idólatra. Tem muito crente que provoca contenda, provoca briga, dissensão e reclama de católico. É pior do que idólatra. Tome cuidado com isso daí. Então nós devemos o que? Atentar para isso. Ele fala assim: Deus, ele quer obediência e não sacrifício. Olha o discernimento. Ele poderia arrancar aplauso de muita gente. Ele está sacrificando para Deus, separar o melhor animal. Mas será que era para Deus? Não. Ele usou aquilo como justificativa. O que tem gente que usa coisas para benefício próprio, não é para honrar a Deus, não é para glorificar a Deus, é para benefício próprio. Faz voto e depois não cumpre. Por quê? Para Deus abençoar e ela ficar com o resultado daquilo que Deus deu para ela. Então isso é muito perigoso. Agora, o próximo. Deixa eu voltar aqui. A ilógica da lógica. Atos 16. Atos 16 fala
de Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo, em sua segunda viagem missionária, por 2 vezes, ele tenta pregar o evangelho em 2 cidades, mas o Espírito o impede. E quando ele sossega, Deus o chama para outra. Ou seja, Paulo tenta ir, parece, para Bitínia. A Bíblia diz assim, e tentou Paulo ir pregar o evangelho na Bitínia, mas o Espírito o impediu. Depois ele tentou pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Então ele poderia falar, então é para me tirar umas férias. Na noite que o Espírito Santo impediu ele de pregar, na Bitínia e na Ásia, diz a Bíblia Sagrada que Deus visita ele e vai lá e fala assim, ó, prega, um homem visita ele, a caráter macedônico, fala assim, passa a Macedônia e vem pregar o evangelho para nós. Paulo foi para a Macedônia pregar aonde Deus o mandou, houve conversões e até uma ilustre mulher acompanhava Paulo todos os dias. Todos os dias uma mulher acompanhava. E a cada dia elogiava Paulo, as pregações, elogiava ele, sua missão, que ele era um grande pregador e que Deus era altíssimo. Quem não gostaria de ouvir isso? Paulo está pregando na Macedônia, ele ganha uma mulher, Lídia, se eu não me engano, e agora ele está pregando em praça pública, pregando pelos lugares, e todo dia uma mulher acompanha Paulo. E ela vai gritando atrás de Paulo. Este homem é um grande pregador, vamos acompanhar aqui em Atos 16. Olha o discernimento. Olha o discernimento. Olha a ilusão, a ilógica da lógica. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 16. 16. Diz assim, ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhava dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo, o apóstolo, e a nós, Lucas e as demais pessoas que acompanhavam Paulo, clamava dizendo, clamar é falar com uma entonação maior, dizendo, estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Não parece que essa mulher está elogiando? Olha o que essa mulher fala. Você está vendo esse Paulo aí que está arrastando multidões? Sabe esse Paulo que está arrastando multidões aí? Ó? Este é homem de Deus. Este é o homem de Deus. Ele anuncia o caminho da salvação. Ela não falou o caminho da perdição, ela falou, ele anuncia o caminho da salvação. Ou seja, o que ele fala é para levar as pessoas junto à salvação, à eternidade, à vida eterna. Não parecia que ela estava falando coisa boa, não parecia que ela era uma João Batista preparando o caminho para Paulo. Ela estava falando bem e ainda ela termina dizendo assim, ele é, só acompanhar aqui no texto, são servos do Deus Altíssimo. Eles são servos, são subalternos. Eles servem o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo é uma expressão, se não me engano, é o Elohim, Elion, Deus Altíssimo, lá do Antigo Testamento. Ela vai lá e tece um elogio fantástico, ela dá um comentário fantástico de Paulo e do Deus de Paulo. Não parece, mas diz a Bíblia Sagrada que quando ela elogia Paulo, todo dia ela falava isso, todo dia ela ia atrás, falando, ele fala do caminho da salvação, ele fala certinho aí, ele é servo do Deus Altíssimo. Olha o que Paulo olha para aquela mulher e fala. E fez ela isto por muitos dias. Mas Paulo perturbado. Peraí, quem fica perturbado com o elogio? Quem tem discernimento. Quem tem discernimento. Quem entende o perigo da ilusão, a gente se iludir com elogio, se iludir com algo que parece bom, mas no final não é trágico. E Paulo, perturbado, voltou para trás e disse à mulher, ou melhor, e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. Naquele mesmo momento, saiu. Paulo estava perturbado, ele estava angustiado, todo mundo achando que ela estava falando bem, ninguém falou nada dela, todo mundo agradava, só que ela estava se escondendo. Aquela mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. Aquela mulher, ela levava muitas pessoas à falência.
destruía muitas pessoas, dava muito dinheiro para o seu patrão. Então, para ninguém focar nela como uma mulher ruim, para Paulo não olhar para ela e falar, não, essa é uma opositora, essa daí vai me dar trabalho na cidade, que ela fez, já que você não pode com seu inimigo, une-se a ele. Tenta se fingir ser igual a ele, aprazível, tenta de alguma forma manipular ele. Só que Paulo tinha um Espírito Santo, ela tinha um espírito maligno. Paulo não se contentou com aqueles elogios. Paulo olhou para trás e falou assim, sai dela, espírito maligno. Sai dela, você está tentando enganar as pessoas para as pessoas não perceberem que você leva eles para o caminho da perdição. E está só falando que eu levo para o caminho da salvação. Olha o discernimento. Quem teria coragem de falar isso para uma pessoa? As pessoas estão caçando elogio, estão caçando tapinha na costa, e não é assim. Olha o discernimento de Paulo. Todo mundo achou, nossa, eu acho que ela se converteu. Olha, você viu que ela está falando bem? Cuidado. Cuidado com isso aí, pode ser perigoso. Discernimento não é lógico, eu acho. É igual tem gente que fala para mim, pastor, eu sonhei com cobra, alguém vai me trair. Não. Porque tem gente que sonha com bicho, joga no jogo do bicho e perde. Não estou falando de certo, estou falando de discernimento espiritual. Não é achômetro, é discernimento para detectar coisas que parecem totalmente lógico. Totalmente lógico. Isso aqui era totalmente lógico. Mas nós vimos como que foi o desfecho. Agora, o próximo. Há caminhos que para o homem são retos, mas o fim é caminho de morte. Tem caminhos que parecem bom, reto, nem tudo que reluz é ouro, mas o fim é caminho de morte. Parece bom, parece legal, parece bacana, parece bonito, parece que Deus se agrada, mas o fim é caminho de morte. Quando Ló escolheu as Campinas Verdes, ele achou que era a terra de Deus. Parecia jardim do Éden. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Lembra quando Ló e Abraão, Ló tinha muitos pastores que trabalhavam para ele, Abraão também, e eles habitavam juntos, porque Abraão era tio de Ló, porque Ló perdeu o seu pai, não lembro que cidade, perdeu o seu pai, e Abraão, entre aspas, adota Ló, eles crescem juntos, só que os dois prosperam, porque Deus era com Abraão, e através de Abraão prosperou Ló. O que é que aconteceu? Começou a ter briga, os funcionários de Abraão e os funcionários de Ló. Aí, para não ter contenda, Abraão vai lá e fala assim, vamos se separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro, cada um prospera no seu canto, só que Abraão vai lá e dá de bandeja para Ló. Ló, você escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para o norte, eu vou para o sul. Escolhe, para onde você for, eu vou para a posição oposta. E olha Ló, olha a sagacidade de Ló, olha a lógica. Ele usou a lógica. Olha o perigo da lógica. Por isso que agora, se você for tomar decisão, cuidado, eu vou ficar com o melhor. A melhor máquina, o melhor setor, pode não ser, a princípio pode ser bom, mas o final pode ser ruim, o desfecho ser ruim. 13:10 de Gênesis. Olha Ló quando ele foi escolher. Abraão falou, você que escolhe para onde você quer ir. Aí Ló vai lá e escolhe a primeira pessoa que vai escolher ele. Mesma coisa que tem um prato de arroz, feijão e ovo, outro prato arroz, feijão, nhoque, bife, picanha, maionese. Qual prato nós iremos escolher? Pela lógica, é claro. Só que nós não estamos tratando de lógica humana, estamos tratando de discernimento, de ilusão espiritual. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Primeiro, se você está no deserto e você sabe que uma terra é bem regada, que tem água, já é um ponto positivo, pela lógica. Bem regada. Pode ler na sua Bíblia aí só. Olha como é o texto. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, ou seja, antes de Deus destruir, a terra era boa, era bem regada, plantava, dava, brotava semente, era como o jardim do Senhor. Isso aqui é muito forte. Ló olhou e falou, parece o paraíso, parece o Éden que Adão viveu, parece jardim do Senhor. A terra que Deus destruiu antes parecia de Deus, parecia jardim do Senhor, parecia o paraíso. Então cuidado com a ilusão de achar, aquela casona lá deve ser o paraíso. Tem gente que mora numa casinha alugada, simplesinha, com 3 cômodos. Ali é o verdadeiro paraíso, porque não é onde você está, é quem está com você. Ló olhou e falou, é paraíso, parece jardim de Deus.
Mas no fim foi o quê? Sodoma e Gomorra, destruição. Não ficou nada para trás, tudo Deus consumiu com fogo. Então é importante, toda vez que nós tomar decisão, não é qual que é melhor, qual que é mais bonito, igual hoje eu sou pastor da igreja de Itaguaí. Mas quando eu vim para cá, teve pessoas que receoso falou, talvez vai desaparecer seu ministério, uma cidade pequena, 12 mil habitantes, saiu de Sorocaba, uma terra grande, eu era professor de teologia no ITQ, um dos maiores ITQ que tem da igreja quadrangular. Vai para lá? Não. Eu estou aqui numa cidade pequena, mas um povo de coração grande, uma cidade abençoada que Deus mudou. Conseguimos fazer culto aqui já com 893 ou 98 pessoas, para a glória de Deus. Porque não é essa questão, Abraão ficou com o deserto, Abraão ficou com a terra árida, a terra sem ser regada e não parecia jardim do Senhor. Só que ele foi para um lugar onde Deus estava e aonde Deus habitava, onde Deus prosperou depois. Agora Ló pegou a melhor terra, mas tudo virou cinza, virou pó, porque faltou-lhe discernimento. Escolheu o primeiro, escolheu o pior. Então isso é muito importante. 1 Samuel 23:1, Davi livrou uma cidade inteira da mão dos inimigos. 1 Samuel 23:1. Isso aqui também, quando eu vi isso daqui, eu falei, meu Deus, como nós erramos. Como nós achamos, nem vou orar porque eu acho que é isso que Deus quer. Infelizmente, nós somos assim. Nós temos esse princípio. 1 Samuel 23:1 diz assim, e foi anunciado a Davi, dizendo, eis que os filisteus peleja contra Keila e saqueia os seus celeiros. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei ferir os filisteus? Disse o Senhor a Davi, vai, porque você vai ferir os filisteus e vai livrar a cidade de Keila. Primeiro, os filisteus estão descendo até a cidade de Keila. Davi vai lá e fala, Deus, estão querendo atacar a cidade de Keila. Eu já convivi lá, eu estou lá. O que eu faço, Senhor? Eu devo ir lá e lutar? Deus falou, vai lá e lute, porque você vai destruir os filisteus. Você vai detonar os filisteus. Ele ora e pede para Deus, Deus, eu posso ir? Deus falou, pode, porque você vai destruir. Ele vai lá e livra a cidade de Keila. Ele e os homens dele livram a cidade de Keila. A cidade de Keila agora tem um débito com Davi. A cidade de Keila tem uma dívida com Davi, porque ele livrou a cidade. Se não fosse Davi e os seus homens, a cidade tinha sido totalmente destruída. Mas ele foi lá e pelejou e venceu. Aí o que aconteceu? Saul, que odiava Davi, que não gostava de Davi, que perseguia Davi, ficou sabendo que Davi estava em Keila e que ele lutou e venceu. O que Saul faz? Pega o exército e manda para Keila. Manda para Keila. Só que Davi ele vai se esconder, para que quando Saul chega lá não acha ele. Ele não queria batalhar. Só que antes, os moradores de Keila sabiam que ele ia se esconder. Só que antes dele se esconder, ele vai lá e ora, diz a Bíblia. Olha o discernimento. Olha a lógica. Pela lógica, ele poderia pensar assim, peraí, se eu livrei essa cidade inteira, eles estão vivos porque por minha causa? Se Saul perguntar se eu estou aqui, eles vão falar que eu não estou. Eles vão me proteger, eles vão me esconder. Só que antes ele ora a Deus. Não parece que pela lógica era uma ação recíproca? Mas olha o que aconteceu. 23:10. Então disse Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Os cidadãos dessa cidade me entregarão? Os cidadãos de Keila me entregarão na mão de Saul? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz saber ao teu servo. E disse o Senhor, Saul descerá. Primeira pergunta, Deus, Saul vai vir para cá? Deus falou, vai. Disse mais Davi, e os moradores dessa cidade que eu livrei, vai me entregar nas mãos de Saul? E o Senhor o disse, entregarão. Está entendendo a questão da lógica, meu amado irmão? Pela lógica não era para entregar. Depois de tudo que ele fez, livrou as crianças, os homens, as mulheres, ele achou que poderia acontecer com ele, só que antes ele ora. Ele falou, não, eu não confio. Davi ele tinha um discernimento aguçado, ele era poderoso nisso. O que ele vai lá e faz? Ora, e Deus fala assim, Saul está vindo aí. E aqueles que você livrou não vai te livrar. A lógica, eu fiz isso por tal pessoa, vai fazer isso.
eu vou dar tanto que eu vou receber tanto. Tem pessoa que vai lá e fala, eu vou dar 100 na igreja que Deus vai me dar 200. Esquece isso. Você não tem que ofertar pensando em quanto Deus vai te dar. Tem que ofertar pela liberalidade, pelo amor, por aquilo que Deus já fez na tua vida. Dizimar por aquilo que Deus já fez. Não para tentar a Deus, como se ele tivesse uma dívida e ele tivesse que fazer alguma coisa. É muito importante isso. Outra coisa, Saul tentou matar Davi muitas vezes. Saul, o primeiro rei, tentou matar Davi, que estava ascendendo para o trono. Mas Davi nunca ousou matar Saul. Por quê? Em uma oportunidade, um dos seus soldados sugeriu que foi o próprio Deus quem o entregou nas mãos de Davi. Davi está aí sendo perseguido por Saul. Saul tentou matar ele várias vezes, mesmo quando ele trabalhava no palácio lá várias vezes, mas Davi sempre respeitando o rei Saul. Por quê? Que ele teve a oportunidade de matar Saul, que estava tentando matar ele, poderia ser alegado legítima defesa, mas ele não fez isso daí. E teve uma vez, olha o que aconteceu, olha o discernimento, olha a ilusão. 24:3, 1 Samuel 24:3, 4. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e entrou Saul na caverna para aliviar o seu ventre. E Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disse: eis aqui o dia, o qual o Senhor te diz, eis que dou o inimigo nas tuas mãos, e lhe farás o que bem parecer aos teus olhos. E levantou Davi mansamente, cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu que depois que ele cortou a orla do manto de Saul, o seu coração doeu, porque cortou a orla do manto de Saul. Olha isso daqui. Davi sendo perseguido por Saul, Saul entra numa caverna, Davi vem mansamente com seus soldados, tinha tudo para matar Saul ali, não era a primeira vez. Eu não sei se essa é a primeira ou a segunda, mas foram 2 vezes, e o soldado de Davi vai lá e fala assim, ó, assim diz o Senhor, eis o dia que eu entrego o teu inimigo na tua mão. Olha, aquele soldado parece que estava sendo usado por Deus naquele momento, é confirmação, era para Davi sapatear, é confirmação de Deus, Deus está confirmando, ele entregou, olha, ele está totalmente desprotegido, agora eu mato. Só que Davi tinha discernimento. Aí Davi falou, não vou matar, mas eu vou cortar a ponta da orla. Quando Davi cortou a ponta da orla, a ponta da roupa. Olha, isso aqui é poderoso, é fantástico, chega a estremecer o nosso comportamento. Tem pessoa que toca, fala mal de pastor, detona dízimo, detona pessoa que é pentecostal, fala o que não deve, não vai ficar impune. Vai chegar a vez dessa pessoa. Davi tinha tudo para matar o seu inimigo por legítima defesa e tinha um homem do lado falando, assim diz o Senhor, ele que te entregou na tua mão, pode matar, pode ferir, pode detonar com ele. Só que olha o que Davi fez. Davi cortou a ponta da veste. Quando Davi cortou a ponta da veste, sabe o que doeu? O coração dele. Na hora caiu aquela dor. Errei. Eu toquei na roupa daquele que Deus ungiu. E Saul não era mais ungido, o espírito já tinha saído dele. Só que na dúvida ele falou, não vou tocar, doeu o coração dele. Ele falou, não devia nem ter tocado na veste. Hoje tem pessoa que toca na vida do outro, fala mal da vida do outro, destrói a vida do outro e não está nem aí. Coração não dói, sabe por quê? Perdeu o Espírito Santo faz tempo. Não é convertido coisa nenhuma. É muito perigoso isso. Cuidado com essas falsas profecias, esses profetas de Facebook que ficam falando, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Não é que eu não acredito em profecia, eu sou fruto de profecia. Eu creio em profecia, e se faltar profecia na casa de Deus, o povo pode se corromper. Só que cuidado com essas falsas profecias. Deus é contigo, Deus vai fazer, Deus te entregou. Estou vendo o anjo, não é que eu sou contra, é que está faltando discernimento, é só ver anjo. E tem pessoa que fala, o arcanjo Miguel desceu aqui, outro em outra igreja fala, o arcanjo Miguel desceu aqui. Peraí, tem quantos arcanjos Miguel? Só tem um. Então uma das igrejas está mentindo, um dos pastores, um dos profetas está mentindo. Só tem um. Então é muito perigoso, meu amado irmão, nós caímos nessas ciladas, temos que ter discernimento do Espírito de Deus para essas coisas. Deus está te dizendo que tudo que você fizer vai prosperar. Peraí, só vai prosperar se estiver de acordo com a palavra dele. Tudo que você colocar a mão é seu? Não. Tudo que eu colocar a mão que não tiver dono. E se tiver dono, se eu pagar preço. E se eu não pagar preço, se ela me der.
Senão, não vai ser meu de jeito nenhum. Discernimento, olha aí, Davi. Deus te entregou. Pode tocar, pode ir fundo, Davi. Foi Deus que te deu e doeu o coração dele. Discernimento. Agora, o outro e o último nós encerramos, tá bom? Ilusão de que tudo será mil maravilhas. O evangelho, meu irmão, não é isso que estão falando, evangelho da casa própria, do carro. Deus pode dar tudo isso. Deus prospera e prospera muito. Quem vivia uma vida errada no mundo passa a viver uma vida certa, Deus abençoa. O dinheiro que gastava no mundo, Deus abençoa e gasta com a família. Mas o caminho, número 1, o caminho é árduo. É árduo, arde, é complicado. Nós teremos aflições. Esse negócio de evangelho sem aflição não é evangelho. Cuidado com os falsos evangelhos. O caminho tem aflição, é árduo. Tem que carregar a sua cruz todo dia. Jesus falou que devemos carregar a cruz todo dia. Não é só no domingo. Nós não podemos ser crentes só de domingo. Esse negócio só, eu vou na igreja no domingo. Tô com saudade que acaba a pandemia para voltar para a igreja. Voltar para a igreja para quê? Só no domingo? Quem está com vontade de voltar para a igreja culto de oração? Quem está com vontade de voltar para a igreja culto do Espírito Santo? Voltar para a igreja culto de escola bíblica? Não. Muitas, não todos. Estão com saudade só do culto de domingo, porque é festivo, é bonito, está todo mundo colorido. Não. Tem que carregar a cruz todo dia, pagar preço todo dia, se apartar das coisas erradas todo dia, se santificar todo dia, negar a si mesmo. Negar as coisas é fácil, negar a nossa vontade que é difícil. Negar a si mesmo. Tem pessoa que deixa as coisas, mas não deixa a sua própria vontade. Deixar família, às vezes Jesus falou que aquele que não deixa pai, mãe, esposo, filho ou filhas, por amor dele, não é digno dele. Tem que deixar, às vezes, muitas coisas para trás por amor a ele. Ministério não é só glória, mas também é muita dor. Eu sempre digo isso, que eu ouvi o Benihim falando. Uma das maiores experiências que eu tive com Deus foi no dia 18 de fevereiro, 14 de fevereiro de 2018, no lugar que eu fui, onde o Benihim estava, reservado para 1000 pessoas. E nesse lugar eu tive uma experiência sobrenatural, só que ele também falou em uma outra ministração. Ele falou, se eu soubesse que o ministério ia ser tão difícil, eu não teria aceitado o chamado. Porque ministério não é só glória. Tem gente que acha aí em cima do altar lá é bonito, mas tem um preço. Dói, arde. Para mim fazer essa aula aqui de quase 1 hora, parece bom, tem tantas visualizações, mas há uma dor, há um preço, há lágrimas, há uma resistência do mundo das trevas contra nós. E podemos errar como qualquer pessoa. O ministério não é só glória, tem dor. Ilusão de que tudo que dá certo é de Deus, tudo que dá errado é do diabo. Nem tudo que dá certo é de Deus, nem tudo que dá errado é do diabo. Tem coisa que vai dar errada na tua vida, mas é de Deus. Tem coisa que pode dar certo que não é. Tem gente que vai fazer um assalto, dá certo, ele chama de assalto bem sucedido. Deu certo, mas é de Deus? Não é. Elogio do homem não é aprovação divina. Não é porque o homem elogiou que Deus está aprovando. Ter muito não é ter tudo. Ter tudo é ter Deus. Tem gente que tem muito, mas não tem tudo. E tudo para mim é Deus. Quando melhorar, isso aqui a gente ouve, você já ouviu muitas vezes. Quando a situação melhorar, eu melhoro. Quando meu salário aumentar, eu vou ser dizimista e ofertante. Quando eu ganhar mais, eu vou contribuir. Quando sobrar, pode esquecer. Esse negócio é ilusão. Nós temos que quebrar isso na nossa vida hoje. Quando as coisas melhorar, eu melhoro. Quando tiver um clima de paz, eu vou ser um pacificador. Quando as pessoas me amar, eu vou amar. Quando as pessoas tiverem misericórdia de mim, eu vou ter misericórdia. Quando tiver dó de mim, eu vou ter. Esquece. Se você não melhorar, não espere a situação melhorar. Quando eu me casar, quantas vezes eu ouvi pessoas falarem, quando eu me casar, eu vou ser uma pessoa melhor. Casa, se esfia na fé. Casa, não quer mais ir para a igreja. Não todos, mas muitos. Casa, esquece de Deus. Quando era solteiro, tinha tempo para buscar, participava de evento. Se eu estou falando generalizado, isso eu falo que eu já preguei em muitos lugares, já viajei muito pregando e eu ouço rotineiramente isso daí. Se casar, se eu estudar, se eu pudesse estudar eu ia ser uma pessoa melhor, se eu pudesse estudar eu ia ser mais educado, se eu estudasse, se eu tivesse uma profissão, aí eu ia me dedicar mais ao trabalho. Não, nada disso, tudo isso é ilusão. Se eu comprasse, se eu tivesse um tênis melhor, uma roupa melhor, eu já passei por isso lá atrás, de achar que eu tivesse uma roupa melhor e ia conseguir adorar mais a Deus no início da minha fé, e é tudo ilusão. Hoje eu vejo que é tudo ilusão. Se eu tiver uma sala de oração, eu vou orar mais, é melhor. Mas se a gente não tiver um coração, a gente não consegue, meu irmão.
não é ter mais. Eu sempre oro todo dia assim, Deus, eu não preciso de mais nada para te adorar. Eu já tenho tudo, o que eu preciso é eu ser um novo adorador. Então não adianta a gente comprar mais para achar que vai melhorar, ter mais oportunidade. Ah, se me derem mais oportunidade. Não. Oportunidade ela vem, ela passa. Eu tenho que estar preparado, tudo isso é ilusão. E é muito importante nós atentarmos para isso, meu irmão. Fica contigo esta aula, compartilhe, por favor, se você puder. Incentive outras pessoas a assistir. Não esqueça do nosso resumo, tá bom? E vamos até o fim. Não desista, vamos até o fim e Deus vai dar graça. Não importa a situação que você está passando. Você pode ter até perdido o controle, só não perca a fé. Você pode até não ter mais o controle, mas tenha fé. Que a fé ela é poderosa para Deus fazer todas as coisas na tua vida. Deus te abençoe. Manda uma mensagem no nosso grupo, quando você assistir essa aula, o que você gostou, o que você achou, dúvida, no particular ou no grupo, estamos à disposição. Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima aula, querendo o Senhor.